Hello, Dev! Bem-vindos de volta ao canal. Hoje a gente vai aprender a organizar os elementos em linhas, em colunas e em sobreposições um ao outro. Esses são os elementos básicos de layout que te ajudam a posicionar textos, botões, imagens de forma bem organizada na tela. Se você já usou Linear Layout ou Frame Layout no XML, vai se sentir super em casa, porque o conceito é o mesmo. Só que o grande diferencial é que com Jetpack Compose fica mais simples e mais poderoso. Para quem ainda não me conhece, eu sou Raquel Santos, sou desenvolvedora Android há mais de 6 anos e eu tenho uma missão aqui de te ajudar a você que está começando ou quer evoluir como dev Android. Agora vamos colocar a mão na massa e deixar de enrolação. Let's bora! Bom, então vamos ver na prática como é que funciona o column, o row e o box, tá? Eu vou criar dois textos aqui. Vamos lá. Texto, que ele vai ser um first, Ctrl D, second. Quando a gente cria esses textos, eles ficam tudo alinhado. Você não consegue entender, né? O que está acontecendo. Então, é nesse caso, nessa estrutura, que a gente utiliza o column ou row ou box, por exemplo. Então, quando é que a gente vai utilizar um column? Quando eu quiser que os elementos eles fiquem um abaixo do outro. Então, se eu colocar um column aqui, externamente desses dois textos, eu consigo ver que eles ficaram um abaixo do outro. Se eu mudar aqui para um row, os elementos eles vão ficar... Deixa ele importar aqui. Os elementos eles ficam um ao lado do outro, certo? O conceito de column e do row, ele é parecido com o linear layout do XML, né? Que a gente criava o linear layout e adicionava a orientação para ele, se a gente queria vertical ou se a gente queria horizontal. Se a gente quisesse a vertical, que nesse caso aqui, a gente utiliza o column. Se a gente quer uma horizontal, a gente utiliza o row, certo? Vou voltar aqui para o column. Beleza. Tanto o column como o row, eles têm os eixos deles. O que significa? Ele tem um eixo principal. E através desse eixo principal é quando a gente vai poder manipular as informações que estão dentro deles. O column, ele tem um eixo principal na vertical. Então, os elementos, eles ficam um abaixo do outro, certo? E o row, ele tem um eixo principal que é na horizontal. Então, os componentes, eles ficam um ao lado do outro. Esses componentes, ambos column, row, eles aceitam parâmetros para que a gente possa alinhar e organizar os componentes que estão dentro dele. No caso, são os seus filhos. Então, através desses eixos, né, que eles têm, a gente pode fazer umas manipulações de parâmetros para fazer um alinhamento. Então, no column e no row, né, o que é que acontece? Para a gente fazer um alinhamento, a gente tem umas propriedades existentes. Se a gente vir aqui no column, nós temos o Vertical Arrangement e o Horizontal Alignment. Então, o que é que isso significa? Deixa eu só colocar um row aqui para a gente visualizar do row, tá? Comparado com o row, o column é o vertical e o row horizontal. Então, o porquê? O row é na horizontal porque o seu eixo é na horizontal. Então, essa propriedade aqui, o que é que ela vai fazer? Ela vai distribuir os seus filhos de acordo com o seu eixo principal. No row, nós temos que é um horizontal, então ele vai fazer a distribuição dos seus filhos de acordo com o eixo horizontal. No column, a gente tem um vertical. Então, a gente vai distribuir os filhos da mesma maneira verticalmente, tá? Então, vamos verificar como é isso na prática, tá? Vou botar aqui um column. Se eu botar aqui um horizontal, vou botar aqui um modify dele, vou dizer que ele vai ocupar, vou estar dizendo aqui que ele vai ocupar a tela toda, tá? Só pra gente visualizar max size, que ele vai ocupar a tela toda, pra gente realmente visualizar como é que vai se comportar esses dois componentes, esses dois textos, o first e o second. De início, eles estão tudo no canto superior à esquerda. Se eu utilizar aqui o vertical align, marron, o que foi que aconteceu aqui? Ele distribuiu os elementos nos espaços iguais entre eles. Ou seja, a gente só tem dois componentes aqui. Então, ele colocou o primeiro componente no início e o último no fim, lá no final da tela.
Porque o nosso coluna, a gente disse que ele vai ocupar o tamanho todo, né? Pois ele simplesmente só distribui ele os demais espaços de forma igual. Vamos supor aqui que eu dissesse que o tamanho dele vai ser de 200 dp, para a gente verificar. Importa aqui, na verdade. Se eu botasse 200 dp, aconteceria a mesma coisa, ó. Ele pegou o espaço que ele tem de 200 dp e simplesmente distribuiu esses dois componentes de formas iguais, tá? Vou voltar aqui para a tela toda. Eu quero dizer agora que ele vai ter... Vou utilizar esse outro aqui. Esse outro componente. Essa outra distribuição. Ele distribui esses elementos com espaços iguais ao redor dele. Então, o que é que isso significa? Significa que entre os dois elementos aqui, ele vai dobrar o valor dele, o tamanho dele, comparado com as bordas dele. Meio que eles precisam ter uma respiração, digamos assim, nas bordas deles, certo? E aí ele meio que empurra esses dois elementos e distribui eles de uma forma que a parte do meio é o dobro das bordas. E aí você pode brincar aqui e ver da maneira que você precisa do seu componente. Então, esse outro alinhamento aqui, horizontal. O que significa esse alinhamento? Esse alinhamento, ele vai simplesmente pegar os componentes e agora ele vai alinhar eles de forma horizontal. Eu quero que eles tenham horizontalmente, eles fiquem centralizados. Ou eu quero que eles fiquem no começo ou no final, por exemplo. Beleza. O mesmo acontece com o row, tá? Sendo que aí, nesse caso, o row, ele não utiliza o vertical, né? Ele utiliza o horizontal e aqui ele utiliza o vertical. Então, aqui... Vou dizer que vai ficar no bottom. Então, o row, ele botou os dois componentes aqui lá no final, certo? Eu disse que o componente dele seria centralizado, ou eu posso dizer aqui que ele vai ficar espaçados entre eles, certo? No alinhamento no bottom. E aí você vai brincando e vai vendo o que você precisa fazer para o seu aplicativo, tá? Já o conceito do box já é diferente. O box, ele é equivalente ao frame layout lá do XML, que era quando a gente precisava sobrepor uma informação com a outra. Então, vou importar aqui, vou remover esses carinhas, e aí ele colocou nossa informação um em cima do outro. Ah, mas para que eu quero utilizar o box? Um exemplo bem comum da gente utilizar um box é quando a gente utiliza uma imagem e algum ícone. Vamos supor, vou adicionar aqui uma imagem, certo? Vou adicionar uma imagem. Eu vou utilizar aqui o Painter Resource e vou adicionar uma imagem que eu tinha adicionado aqui, tá? Essa imagem aqui. Então, aqui eu vou botar o R Drawable Avatar Girl, certo? Como de costume, ele precisa de um Content Description. Vou colocar aqui imagem avatar, por exemplo. Eu vou ter, ao invés de eu ter um texto, eu vou colocar um ícone. Um ícone, eu vou botar um icons. Como a gente utiliza no Instagram, né? A gente utiliza no Instagram aquele ícone de verificado, né? Eu não sei se é exatamente dessa forma, mas eu vou tentar simular aqui, tá bom? Vou botar o content description dele, sei lá, verificado. Ele é o que? A cor dele é azul, né? Blue. Beleza. Vamos ver aqui. Ó. Ele botou o ícone e a imagem. Eu tinha colocado aqui o box, ele tá do tamanho todo, né? Vamos modificar o tamanho desse box para que a gente verifique melhor, tá? Vou botar o tamanho dele, sei lá, 100 dp. Eu vou pintar, assim, a cor do box só para você, só pra gente ver realmente onde é que tá essa informação do box, tá? Eu vou botar aqui um color ponto
Light gray. Aqui. Ó, o box, ele é toda essa parte cinza, tá vendo? Então, eu adicionei uma imagem e em cima da imagem eu adicionei um ícone, certo? Se eu quiser, por exemplo, eu não quero que esse ícone ele fique aí, eu quero que ele fique alinhado Modify, sempre utilizando Modify para a gente modificar as informações. E aqui, ó, align, alignment. Eu quero que ele fique, sei lá, num borrow center, por exemplo. Aí ele ficou alinhado. Eu quero que ele fique alinhado na parte final. Ou que ele fique no topo end, por exemplo. Topo end. E aí, a gente consegue, né, no box, a gente consegue colocar os elementos um em cima do outro. Entendeu? Então, vamos agora tentar fazer uma mesclagem de todos eles para a gente ver mesmo como vai ficar o comportamento, tá? A ideia, como eu falei, é da gente poder organizar os elementos da forma que a gente deseja, seja ele em linhas, em colunas, um acima do outro, né? Eu vou manter esse daqui, pode ser que a gente reutilize, vamos lá. Vou criar uma espécie de, como se fosse um perfil, né? A informação de perfil. A gente vai ter o nome da pessoa, a gente vai ter o avatar da pessoa, que no caso é essa imagem, a gente vai ter a idade dela e a gente vai ter esse ícone de verificado, beleza? Então aqui, eu vou utilizar um role, certo? Por quê? Porque eu quero que o nome da pessoa fique ao lado desse avatar aqui, certo? Vou copiar aqui, recortar, na verdade, e vou deixar ele aqui. Eu vou dizer que o meu role, ele vai ocupar a largura toda. Então, aqui, modify. Vou dizer aqui que ele vai ocupar fill max. Certo. Tô dizendo que ele vai ocupar, deixa eu dar aqui, a largura toda, beleza? Então, vamos adicionar então aqui, como eu quero que fique lado, quero que fique ao lado do box, né, desse box aqui, eu quero que ele fique com o quê? Eu quero que ele tenha um texto, que esse texto vai ser o nome do usuário, que eu vou botar Laila Santos. O style desse texto vai ser o quê? Vai ser, vou usar aqui uma tipografia aqui, título médio, beleza. E aí eu vou dar um Ctrl D aqui, tá? Eu vou querer que eu tenha a idade da pessoa, 26 anos, por exemplo. Vou querer que seja um body small. Beleza. Só que o que que acontece? Eu não quero que o nome fique ao lado da idade. Eu quero que o nome fique em cima e a idade embaixo. Então, para usar o nome em cima e a idade embaixo, eu preciso de um column. Então, eu vou adicionar essas informações aqui dentro do meu column. Ótimo. Eles estão um abaixo do outro. Só que aí eu quero que fique um espaçamento entre essas informações aqui. Vou criar um espaçamento aqui, vou botar o spacer, modify, modify ponto 12dp. Como ele tá dentro de um row, né? Ele tá dentro da linha. Se eu colocasse o tamanho de altura aqui desse espaçamento, a altura meio que ficaria só daqui para cá, de cima para baixo. Mas aí, como eu quero da largura aqui, né? Dessa distância aqui, eu tô botando da largura, tá? Por isso que eu utilizei esse aqui, ao invés do que costumo utilizar, que seria esse. Beleza? Beleza. Só que não tô gostando ainda dessas informações. Eu queria que as informações ficassem tudo centralizadas. Então, eu venho aqui no meu role, certo? E quero que o meu role ele tenha um alinhamento tudo centralizado. Já melhorou, né? Eu vou apagar esse gray aqui, porque coisa, para ficar uma visualização melhor, tá? E aí já melhorou, né? Então,
Eu vou dar mais um espaçamento aqui na borda, porque tá muito colado. Então, eu posso chegar aqui e adicionar um padding. Vou adicionar um padding de 24 dp. E aí, ele fica dessa forma. Posso adicionar outras informações que eu quiser, mas assim, nesse contexto a gente terminou usando o row, o column e o box. Utilizamos o box com a imagem e o ícone em cima, né? Sobrepõe aqui a imagem. Utilizamos o row porque a gente quer que eles fiquem lado a lado. E utilizamos o column porque a gente quer que o nome aqui fique, a idade fique abaixo do nome, né? E que eles fiquem alinhados aqui verticalmente. Então, para a gente recapitular, column, eles servem para a gente fazer os alinhamentos na vertical. O row, ele serve para a gente fazer o alinhamento na horizontal. Então, eles têm os seus eixos principais. Sempre que você quiser distribuir os elementos, você tem que ver quem é o eixo principal daquele elemento. Por exemplo, o row, ele tem um eixo principal, que é a horizontal. O column, ele tem um eixo principal, que é a vertical. Então, a gente distribui esses elementos dessa forma. E aí, a gente tem um box que sobrepõe, né, um elemento no outro. Então, é bem poderoso, né, utilizar essas linhas, essas colunas no Jetpack Compose, esse box, um código bem enxuto aqui, mas aí que a gente já consegue fazer um layout bem atrativo, tá? Então, a gente já sabe, né, conseguiu entender, né, como funcionam as linhas, as colunas, o box, como funcionam os alinhamentos. E aí, esses conceitos, eles são a base, né, do Jetpack Compose para a gente começar a fazer a distribuição dos componentes que a gente precisa. Então, se você gostou, deixa o like aqui, se inscreve para não perder os próximos conteúdos. E a gente se vê no próximo vídeo. Let's bora, devs!